Hoje os dados, o Brasil conta com dados muito confiáveis em termos de tendência no tempo da evolução da obesidade na população brasileira de uma forma geral e na população infantil também, né, de crianças também. E o que os dados mostram é um aumento da obesidade em toda a população do Brasil, com uma intensificação, um ritmo mais acelerado entre a população mais jovem, particularmente crianças de 5 a 9 anos. Então, hoje o cenário é um cenário muito preocupante, porque o que se sabe também, né, que a ciência mostra, é que o desenvolvimento da obesidade na infância aumenta as chances da permanência da obesidade na vida adulta. Então, nós temos hoje um cenário de adultos obesos que não eram crianças obesas. E no futuro, as crianças hoje obesas serão adultos obesos que talvez com um quadro de adoecimento mais grave, porque já trazem uma obesidade desde a infância. Então, o cenário que nós temos hoje é um cenário de aumento do problema e de precocidade do problema, que são dois aspectos cruciais para a saúde pública. Os dados da pesquisa de orçamentos familiares, eles são dados da população como um todo, né? E aí, então, eles conseguem trazer esse retrato de crianças a partir de 5 anos, adolescentes e adultos, e como eles são produzidos historicamente no Brasil regularmente, nós conseguimos ver essa tendência. A PENSE, que é a pesquisa de saúde do escolar, ela é dirigida a adolescentes. E em 2009, ela gerou dados também de estado nutricional, além dos dados de consumo alimentar, que são um outro aspecto para ser comentado, né? Em relação os dados da PENSE, eles reiteram os dados das pesquisas de orçamentos familiares, mostrando a importância, né, a expressão do excesso de peso também na juventude. Entre os determinantes principais, né, da obesidade, não só infantil para todo mundo, mas também na infância, né, a gente tem dois grandes fatores, digamos, ambientais, né, sem contar os aspectos genéticos que atingem a minoria da população, os aspectos ambientais que têm a ver com as práticas do dia a dia das pessoas, são dois aspectos, né, um que tem a ver com a alimentação e outro que tem a ver com a atividade física. Na verdade, o que leva à ocorrência da obesidade é o que a gente chama de um balanço energético positivo, é a gente consumir mais energia do que a gente gasta. E a gente então estoca essa energia, o nosso corpo foi treinado a estocar energia para momentos menos favoráveis de alimentação, é assim na evolução humana. Então, e hoje a gente tem um cenário de que esse estoque ele não seria necessário acontecer da maneira como ele acontece, mas o nosso corpo está preparado para isso. Então, o que acontece hoje em termos de determinação é uma mudança importante do padrão de alimentação das pessoas, particularmente, né, de jovens e crianças, no sentido de deslocar o consumo de alimentos tradicionais, né, como arroz e feijão, frutas e hortaliças, para alimentos, para produtos que a gente chama de ultraprocessados, né, que são produtos que têm uma quantidade de energia por volume de produto muito alta, que tem uma série de aditivos, muita gordura, muito açúcar, muito sal, e que são produtos que contribuem para a ocorrência da obesidade. Esses produtos são, por exemplo, né, biscoitos recheados, refrigerantes, sanduíches, né, a substituição da alimentação tradicional por essa alimentação que não é saudável, né? Esse seria um aspecto. O outro aspecto em relação à atividade física, né, que seria o outro determinante, é uma diminuição, no caso da infância, das oportunidades de brincar gastando energia. Então, a gente tem uma substituição de brincadeiras de rua por brincadeiras sedentárias, né, no computador, né, vendo televisão, né, o número de horas que as crianças e adolescentes brasileiros passam em frente a alguma tela, ou TV, ou computador, ou videogame, é um número muito grande, muito acima do que se espera, né, para essa faixa etária, do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Então, a gente tem uma série de oportunidades não vivenciadas pelas crianças e adolescentes no sentido da prática da atividade física, né? Então, a gente tem menos gasto de energia e um consumo excessivo de energia. É esse que é o balanço, né? São os determinantes para a ocorrência da obesidade. Eu acho que uma coisa importante, quando a gente fala de determinantes da obesidade, tem que ter muito claro de que não é uma coisa da escolha individual só, né? Que a pessoa tem boa vontade ou força de vontade ou não, né? Se a gente tem um ambiente que desfavorece a escolha saudável, é difícil você praticar a escolha saudável, né? Então, quando a gente quer pensar
a prevenção da obesidade na infância, por exemplo, a gente tem que pensar no que acontece dentro de casa, do que acontece na escola, do que acontece na mídia, do que acontece na rua. Quer dizer, o ambiente que essa criança vive tem que ser um ambiente que favoreça. É difícil uma mãe trabalhar alimentação saudável em casa se essa criança é exposta a propagandas que convidam essa criança a provar alimentos o tempo todo, alimentos não saudáveis, né? Então, assim, uma coisa fundamental, por exemplo, hoje, que se discute no mundo inteiro, né, é a regulação da publicidade de alimentos dirigido a crianças, né? Porque é muito desigual, né, o esforço que a gente faz, é que nem Davi e Golias, né? É o esforço ali daquela mãe ou do professor ou do profissional de saúde no dia a dia, trabalhando uma alimentação mais equilibrada, e a mídia de diferentes maneiras estimulando, convidando, incitando a um consumo exagerado de um leque enorme de alimentos não saudáveis, né? Então, quando a gente pensa na prática saudável, a gente tem que pensar que uma parte tem a ver com o que o indivíduo faz e outra parte tem que ver com o que o ambiente promove. E para a situação ficar favorável, as duas coisas têm que ser boas, né? O ambiente tem que ser bom e a pessoa tem que estar fazendo escolhas saudáveis. Então, o ambiente escolar, ele é fundamental para a promoção da saúde, né, de crianças e jovens, né? E ele pode influenciar positivamente ou negativamente, né? Por isso que a gente tem tantas políticas públicas e programas hoje voltados a capacitar a escola para ele ser um ambiente saudável, né? Falando como é que ele pode ajudar, né? Ele pode ajudar de três grandes maneiras, né? Uma maneira é promovendo, incentivando, né, a prática da alimentação saudável e da atividade física. É incentivar o aluno, né, de que isso é bom, valorizar, né, possibilidades, estimular o aluno a praticar isso. A outra forma é criar oportunidades concretas dessa prática. Então, por exemplo, no Programa de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê uma alimentação equilibrada, oferecida gratuitamente para os alunos, essa é uma forma de você facilitar uma escolha saudável. Você está garantindo naquele ambiente uma alimentação equilibrada. É também a escola oferecer oportunidades de prática de atividade física. E é a escola desenvolver o gosto pela atividade física, né? Que é para além da prática que acontece dentro do horário da escola, é esse aluno ficar motivado a continuar praticando atividades físicas de diferentes maneiras fora da escola também, né? E a terceira forma que a escola pode apoiar é protegendo esse aluno, né, da exposição aos fatores que levam à obesidade. Então, ou as práticas alimentares não saudáveis. Então, por exemplo, controlar o que é vendido nas cantinas, caso a escola tenha cantina, é uma coisa chave, né? Em termos do ambiente, ser um ambiente que oferece alimentação saudável. Porque não é só, quando você tem um alimento não saudável numa cantina, não é só a oferta em si. Existe uma mensagem ali, que a escola, que é o espaço de formação, está autorizando, chancelando aquele alimento. No fundo, tem uma mensagem assim, esse alimento está ok, né? Quando a escola usa exemplos de alimentos, de produtos ultraprocessados, né, nas suas disciplinas, quando faz projetos em parceria com empresas que trabalham com produtos ultraprocessados e usam esses produtos como brindes, todas essas são formas, de alguma maneira, de comunicar uma mensagem de que esse alimento é ok. Então, essa é uma forma muito importante de a escola atuar, que é evitar esse tipo de mensagem explícita ou subliminar. Então, recapitulando, assim, a escola ela pode contribuir trabalhando a ideia e a motivação, né, informando e motivando o aluno para as escolhas saudáveis, oferecendo oportunidades objetivas para a escolha saudável e protegendo os alunos das escolhas não saudáveis.